Para finalizar essa programação hoje, depois de entender os maiores desafios e oportunidades e como vender mais, vamos acompanhar boas práticas para valorizar o setor de frutas, flores, legumes e verduras no varejo alimentar. Convidamos especialistas para compartilhar essas dicas. O Jean Felipe Chiorato de Oliveira, ele é gerente comercial da Covabra Supermercados. Jean, seja bem-vindo, fica à vontade. Palmas para o Jean, gente. Gostaria de chamar agora a Marina Denormand e Daldenhoff. Ela é gestora comercial de HTF Flores do supermercado Zona Sul. Seja bem-vinda, Marina. Se acomode, fique à vontade. O José Barbosa Júnior, diretor comercial e de desenvolvimento de perecíveis da Plurix. José, fica à vontade, seja bem-vindo. Nilson Gascone, executivo de negócios na GS1 Brasil. Fica à vontade, Nilson, seja bem-vindo. E como mediador dessa apresentação, gostaria de chamar o Gianpaolo Busso, CEO da Paripasso. Gianpaolo, seja novamente bem-vindo. Fiquem à vontade, o palco é de vocês. Bom, estamos aqui nesse painel do varejo, tão aguardado painel no varejo. Acho que a expectativa das pessoas em escutar o que os supermercados e como os supermercados estão olhando para o setor de FFLV e pensar também, Nilson, em como, é uma discussão que a gente tem frequentemente, padrão de identificação ajuda naquilo que o supermercado está desejando. Então, deixa eu ver se eu avanço aqui no meu... Queria novamente agradecer a Marina, ela vai começar como sendo a representante feminina desse painel. Agradecer ao Jean, que está fazendo um trabalho espetacular com o Covabra, entusiasta. Ao Barbosa, de longas discussões, desenvolvimentos, e agora num caminho diferente, que a gente também tem curiosidade de te ouvir. E Nilson com a parte dessa estruturação de dados, de informação, e de padrão de identificação. Então, eu vou começar com a Marina. Marina, eu vou passando aqui para te ajudar um pouquinho no teu, você consegue enxergar aqui, né? Zona Sul, aqui nós temos então Rio de Janeiro, interior de São Paulo e pelo menos 3 estados, né? Então, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Então, são 3 regiões diferentes, com estratégias diferentes e que vale a pena escutar. Então, Marina, conta pra gente aí o que o Zona Sul está fazendo no FLV. Boa tarde a todos. Também agradecer o convite aí. É uma honra estar aqui participando junto com vocês, representando um pouquinho lá do Rio, né, e da nossa empresa lá. E aí eu separei, eu quis responder um pouquinho aí, focando em 5 pilares, tá? Então, o que a gente tem feito lá no Zona Sul para explorar cada vez mais e valorizar cada vez mais o hortifruti hoje dentro das nossas lojas. Então, primeiro ponto, assim, a gente definiu, alguns anos atrás, que a gente ia botar o hortifruti como categoria destino dentro das nossas lojas. Então, que não era no passado, e aí isso já tem alguns anos que é feito, e aí a gente começou a mudar toda a dinâmica de exposição, de compra comercial, de equipe de loja, para que o cliente visse o hortifruti como uma categoria destino mesmo, e quando ele pensasse em comprar frutas, verduras e legumes, ele lembrasse do Zona Sul dentro da área que a gente atua. Então, hoje, 100% das nossas lojas, o FLV está na entrada da loja, ele é o nosso cartão de visitas. Então, o cliente, quando ele entra em qualquer loja do Zona Sul, ele tem que ver o frescor, ele tem que ver a variedade, ele tem que ver tudo que a gente oferece. Então, hoje, o FLV no Zona Sul é a principal categoria de vendas, né? Então, a gente conseguiu fazer essa migração aí. O cliente ele já enxerga o nosso hortifruti realmente como um lugar para ele ir e comprar tudo que ele precisa. Outro ponto, a gente tem uma cultura gastronômica muito forte na empresa. Então, o Zona Sul ele preza muito por produtos diferenciados, para explorar essa questão gastronômica, produtos importados. E aí eu estou falando de todas as categorias, né? Não só o FLV. Então, bebidas, vinhos, queijos e frios,
enfim, a parte gastronômica, né, mercearia e tal. Então, a gente começou a pensar de que forma a gente conseguia trazer o FLV para esse perfil mais gastronômico também. Eu costumo muito falar para a minha equipe assim, alguém consegue pensar em alguma receita que você faça que não leve pelo menos um item de FLV no preparo? É muito difícil, nem que seja um arroz e pelo menos a gente bota um alho e uma cebola. Então, o cliente ele tem que levar alguma coisa da categoria. E a gente queria sair do básico, né? A gente queria que o cliente entrasse na nossa loja para fazer uma receita, para fazer as compras dele, e não lembrasse do hortifruti como um coadjuvante do que ele precisasse comprar para o que ele ia preparar. Então, a gente buscou trazer esse protagonismo para o FLV dentro das nossas lojas. Então, a gente começou a explorar muitos itens diferenciados, muitos produtos exóticos, muitas variedades. E aí, de que forma a gente apresenta isso para o cliente também? Porque tem muitos produtos que o cliente não sabe como consumir, como preparar, os vários tipos de possibilidades. E aí a gente vem com degustação, a gente vem com conhecimento, com treinamento do time todo, para que todos conheçam todos os itens que a gente está explorando e trabalhando na loja. E aí a gente consegue gourmetizar um pouco mais a categoria e sair um pouco só do commodities e do básico que o cliente já conhece. Outro ponto é a questão da qualidade, né? As nossas lojas hoje no Zona Sul, elas são perfil AB, então a gente está centralizado ali na região Zona Sul, que é a região nobre da cidade, e na região Zona Oeste também só nos bairros ali de Barra e Recreio, para quem conhece, que é a área nobre também da Zona Oeste. Então, o nosso cliente ele é muito exigente. Então, a gente não pode deixar a régua baixar no sentido da qualidade. Então, esse é um pilar muito forte para a gente, mas também sem perder a competitividade. Para quem conhece o mercado do Rio, é um mercado muito competitivo, é um mercado muito agressivo em preço, e a gente mesmo se posicionando para um cliente que já tem um perfil A, que muitas vezes a gente só acha que ele não entra na nossa loja sem ligar para preço, a gente se ilude que isso acontece. Ele quer entrar na loja, ele busca a qualidade do nosso produto, mas ele também não quer pagar um preço muito acima do que ele vê na concorrência em função disso. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio entre a qualidade e a competitividade para que a gente não reduza o giro, né, e a tonelagem do que a gente vende, né, para que a gente tenha volume dentro da categoria. E outra coisa também, né, que a gente fala muito é a questão de fomentar essa parceria do mercado produtor e o varejista. Então, hoje, a gente tem um tamanho de FLV bem grande, uma relevância muito, muito grande no mês de compra e tudo, e a gente busca cada vez mais se aproximar do produtor, trazer ele mais para dentro do negócio, trazer ele para as nossas lojas, para ele entender o que o cliente está procurando quando ele entra no Zona Sul, e a gente trazer o que a gente tiver de melhor da parceria ganha-ganha, né? O que é bom para ele, o que é bom para a gente, desenvolver pequenos produtores. Então, a gente trabalha aí desde produtores muito pequenos que nunca venderam para um supermercado, e ele entender como é que isso funciona, como é que é a dinâmica do supermercado, até os grandes produtores que já estão mais acostumados, mas que a gente também precisa trazer para a nossa realidade. Então, a gente está com esse foco cada vez maior de ter hubs espalhados pelo país, de buscar esses pequenos produtores, de buscar aquele cara que realmente está disposto a crescer junto com a gente dentro da categoria, né? E os programas de conscientização. Então, a gente tem uma preocupação muito grande também no que a gente fala nem tanto de perda, mas o desperdício, é o jogar fora, né? A gente tem vários trabalhos internos que a gente aproveita aquele produto desde o início da cadeia, de quando a gente compra, até chegar no nosso centro de distribuição, até ir para as lojas e até aquele produto não perder a vida útil dele. Então, a gente trabalha com processados, a gente tem uma área dentro da loja, em várias lojas, que a gente chama de consumo local, que é uma área de restaurante. A gente tem um serviço de salada bar, que usa muito aproveitamento desse FLV. Então, a gente trazer uma conscientização para o cliente do quão demorado é o processo produtivo para a gente receber num dia e, de repente, no dia seguinte, aquele produto não vendeu e a gente está jogando ele fora. Então, a gente aproveita ele ao máximo dentro da loja para também trazer valor para aquilo que o produtor está fazendo e o cliente entender que para aquele alface chegar ali e ser vendido, ele passou por uma jornada muito grande para a gente simplesmente depois jogar ele no lixo e não aproveitar. Então, é valorizar o trabalho do produtor, valorizar o frescor e trazer isso para dentro da loja, mas também para o cliente entender, né, que esse processo todo.
Então, acho que essas são as práticas que a gente tem feito, os pilares que a gente aproveita lá para cada vez mais fortalecer as parcerias com os produtores e favorecer e valorizar cada vez mais a categoria dentro da empresa. Eu acho que é interessante para quem não teve a oportunidade, talvez, não sei se todos, mas quem puder visitar as lojas do Zona Sul no Rio de Janeiro, é muito interessante. Assim, é uma loja, eu fui no primeiro semestre ainda. O volume de gente que entra, era no Flamengo ali, é incrível na questão da alimentação mesmo e dessas questões de aproveitamento interno para não ter o desperdício. Tem algumas fotos aqui que eu acho que é interessante você talvez comentar um pouquinho, né? Eu trouxe só para ilustrar, né, algumas ações que a gente faz. Então, a gente teve um lançamento de uma parceria que a gente fez com a Mantiqueira, que a gente trabalhou um item no final de semana. Então, a gente explora muito a questão da exposição, né? Então, não é uma mera exposição de bandejas de ovos empilhadas, né? Então, a gente explora isso na loja de outro formato. A questão da degustação, então, a gente ofertar para o cliente aquele item, mas apresentando formas de consumo. Então, a gente trabalha com pinhão, e aí todas as lojas fazem uma receita em determinado final de semana com um pinhão para o cliente entender que como é que eu como, como é que eu preparo, quais são as possibilidades que eu tenho com aquele item. A mesma coisa que a gente fez com uma variedade de goiaba também, que a gente trouxe como novidade, que muitos clientes não conheciam e não é uma goiaba comum, então a gente também trabalha aquele produto na loja para valorizar aquele produto e apresentar esse item para o cliente. Passa no próximo. Aqui também a Laranja Bahia Cara a Cara, também uma parceria que a gente fez com a Alfa Citrus, que as lojas também trabalharam degustação, e aí você vê ali, por exemplo, foi um preparo de um peixe, e aí esse peixe tinha um molho de laranja cara a cara, então assim, não é só oferecer o produto para ser consumido in natura, ele pode ser explorado numa receita super gastronômica, dando um viés mais premium, até para aquele produto para o cliente usar em várias possibilidades. Exposição, aqui é um exemplo de uma exposição de tomate, então a variedade que a gente trabalha, né, pensando nessa questão da cultura gastronômica, então a gente apresentar variedades, apresentar o trabalho que a gente faz. E ali em cima é um exemplo de uma geladeira nossa dos processados, que o Jean falou, que a gente aproveita muito os itens para fazer os processados, e tem uma relevância na venda assim, bem significativa. E hoje a gente faz um trabalho bem bacana aí, com vários itens semi-prontos, né, para o cliente levar, finalizar ou consumir na hora mesmo. Muito bem. Eu queria só também aproveitar, fazer o gancho entre a palestra, a apresentação, né, a mesa de conversa das 14h com produtores, com as coisas que você está fazendo aqui, porque esse tipo de roda de conversa, ela pode ser muito produtiva, mas também, ao mesmo tempo, você sai depois dos corredores e fala assim, mas fala isso e não faz, né? E a questão do preço, e não sei o que lá, começa aquela discussão que faz parte do jogo, mas também a gente tem que ver algum nível de evolução. Então, eu acho que com isso em mente, eu passo a palavra para o Jean, porque é uma pessoa que, de certa forma, a gente tem tido uma certa proximidade aí, aqui no interior de São Paulo, tem buscado ir ao encontro do produtor, trazer esse produto para dentro e ainda contar a história desta produção, ou contar a história desse produtor. Tem tido coragem nisso, porque eu vejo os varejos não terem coragem de contar essa história. Muitas vezes falam assim, não, tem que falar do produtor, tem que falar de onde veio, tem que falar por que é bom, inclusive a palestra da manhã também, da Cat, né? E você está fazendo isso. Então, quais são os desafios teus nesta linha de contar essa história do trabalho da produção? Bom, primeiro, boa tarde a todos, né? Obrigado aí pelo convite, né, de poder participar desse evento. Obrigado a todos aqui que estão comigo. Bom, Jean, até gostaria que você colocasse a imagem aí para o pessoal ver. Esse é um fornecedor que fornece ao Covabra já há 30 anos. Ele é um produtor de goiaba, ali de Vinhedo. E como começou essa história de querer contar para o cliente, trazer um pouco do campo lá para o cliente, né? Que essa aproximação, quando a gente conversa, quando a gente traz a informação, eu acredito que isso traz muito valor, né? Não é à toa que acho que esse ano o FLV, eu acho que para todo o varejo, ele vem se tornando protagonista dentro do negócio, né? Isso acho que é importante falar. E quando
isso acontece, vai surgindo vários desafios, porque também os outros setores, né, como a Marina falou, ele acaba sendo um setor de destino, e os outros setores também querem ali que você avance em algumas estratégias diferentes, e você tem que manter essa constância de trabalhar a padronização, a qualidade, o frescor, o layout. Então, assim, são inúmeros desafios. A comunicação é um fator muito importante. A gente vai até o produtor, né, filma a fazenda dele, faz uma entrevista com ele, e aí em diversos canais de comunicação a gente acaba divulgando esse vídeo, esse comentário. Na área de venda a gente coloca o QR Code também para acessar, né, um pouco da história lá da fazenda. E no Covabra, né, os fornecedores que a gente tem lá, eles são, né, como eu falei, o seu Roberto há 30 anos, o pessoal da Cítrica, né, há 20 anos lá com a gente. Então é um trabalho que ele foi construído ao longo do tempo, né? O nosso setor, tudo tem que ser construído, né? Apesar das coisas mudarem muito rápido, né? O preço, a flutuação de preço, também é um desafio, né? A gente precisa ter uma constância com o produtor para garantir uma padronização, para poder contar a história para o nosso consumidor final. A gente precisa entender também o nosso consumidor final, acho que isso é muito importante. Então, o foco nesse trabalho é porque os outros trabalhos que a gente vem fazendo na área de venda e com o nosso time lá, eles já estão um pouco mais avançados. Então, a gente já construiu uma linha de trabalho lá de qualidade, né? A gente tem uma estratégia definida. E agora, qual que é o passo a mais que a gente vai dar, né? O passo a mais, eu acho que é aproximar, apoiar o produtor local, estar junto ali da agricultura familiar, que é um desafio, né? A gente, até clichê falar, mas a mão de obra hoje especializada, eu acredito que é o maior desafio para todos, não só para o varejo, mas também para os produtores, para a indústria, é muito desafiador. E, enfim, a gente vem trabalhando com treinamento, com conscientização. Quando a gente fala de treinamento, né, e conscientização, né, educação, que eu acho que é importante também, porque o cliente também, ele precisa entender, né? Primeiro a gente faz com o nosso time interno, depois com a operação, né? Hoje a gente tem 2 gestores especialistas que acompanham todo o processo. E como a Marina falou, né, a gente é um setor, eu estou pincelando várias coisas aqui, porque é um leque de opções e oportunidades, é muita coisa para falar, né, mas é muito importante que tudo esteja alinhado e que a gente, esse passo à frente, né, esse algo a mais que a Marina vem trabalhando na empresa dela, né, com as receitas, eu acredito que esse é o caminho. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O FLV representa quanto hoje no teu negócio? A participação dentro do negócio no Covabra é entre 14% e 17%. E do teu, Marina? A participação é 17%, 18%. Então já está mais para 20% do que para 10%. Exatamente. A gente olha assim para o principal setor, né, e vê que a diferença dos valores absolutos estão muito próximos. Então, como eu falei, né, o setor de FLV hoje ele é protagonista dentro do varejo, né? Ele é o cliente ele é o setor que ele mantém a recorrência do cliente, né, que ele fideliza o cliente, é o setor que gera as experiências, como a Marina comentou, que, né, tem as cores, os sabores. Então, a estratégia, acho que de informar, de comunicar, de entender o shopper, o consumidor final, é a mais importante, é o que vai além, né? O trabalho do Rama, eu acho que é super importante, vale destacar. Hoje a gente tem 100% dos nossos fornecedores e produtores com rastreabilidade, né? Isso é muito importante, isso gera valor. A gente sabe e fala para o cliente, né, a origem do produto, da onde está vindo, né? Hoje eu acho que é uma preocupação, né? Acho que a maioria tem filhos, né? Você vai pegar um morango lá e dar para o seu filho sem saber o que colocou ali de defensivo agrícola, o que tem ali, e a gente entender isso é muito importante e contar para o consumidor essa história.
Eu queria também adicionar aqui, que eu acho que, assim, no que você está colocando, o João, que faz parte, né, do time aqui do Covabra, e os processos são muito organizados. Às vezes o Jean não está esquecendo de colocar que os processos deles são muito bem estruturados, né? E eu acho que cabe também como um espectador, porque a gente vai lá de fora ver e tem um encadeamento muito organizado. Isso faz diferença no teu resultado. E outro aspecto interessante que vale também compartilhar, eu fui ouvinte de uma reunião de vocês, de uma reunião com fornecedores, né? Porque a Marina trouxe a questão de compartilhar os aspectos, até mesmo, de repente, problemas e alegrias com o fornecedor. E estava o presidente participando da reunião, né? Sim, a família é muito participativa, né, do negócio. É uma empresa familiar ainda, né? E como o setor é estratégico para a empresa, a participação deles é bem em cima mesmo, para entender o negócio. E é muito legal que ele dá liberdade para a gente trabalhar. Eu acho que no FLV a gente precisa dessa liberdade, até para explorar todos os pontos, os conceitos. Para chegar numa participação dessa não é fácil, é bem difícil. Você precisa vender muita fruta, muita alface, muito legumes, né? Tem as flores também, que acho que é importante. Então, é uma construção, né, Jean? Você citou aí o João, ele trabalhou por muito tempo no Covabra, deu uma saída, agora voltou. Então, foi um cara que construiu lá no início. Ele, o seu Décio, que você já conhece também. E eu tento dar sequência nesse trabalho, né, que não é fácil. É um setor do dia a dia, a gente tem as condições climáticas, a cadeia logística, né, é tudo desafiador, mas é tudo muito bom de se trabalhar. Eu sou apaixonado pelo setor. Que bom que você fechou dessa maneira. Tem que continuar apaixonado e aqui não dá para falar o contrário, tá? Se falar, vai ter que levantar e sair. Nilson, eu vou passar para você, porque até foi interessante, né? O Jean falou ali de organização, tá falando de processo, eu citei da organização interna da empresa. Eu vou só mudar o slide aqui, porque eu acho que é importante, que eu queria... deixa eu passar aqui, peraí. Aqui. Depois eu volto para o Barbosa. Toda vez que a gente começa a falar de GS1, tem confusão de entendimento, né? Eu acho que é interessante você trazer o que é essa entidade e como que ela se encaixa sendo um elo aí catalisador das relações no varejo. Da produção, distribuição e varejo. Boa pergunta. Mas vamos lá. Essa pergunta é muito interessante, né? Que muitos não sabem, né? E muitos falam que é a empresa do código de barras. Essa parte está certa, a empresa do código de barras. Mas nós vamos muito além disso, tá? E aqui eu queria até aproveitar, varejistas, plateia, varejo, levanta a mão. Ok. Obrigado. Então, a GS1 é uma organização global, presente em 150 países. O principal objetivo é criar padrões para a cadeia de suprimentos. E um dos padrões mais conhecidos é o código de barras, que identifica o produto. É aquele produto mesmo que passa na frente do caixa, né, que facilita os processos, que agiliza, que dá segurança a esses processos. Então, o papel da GS1 como entidade é justamente isso. Dar uma identidade única e inequívoca ao produto que está sendo comercializado. Utilizado desde a indústria, passando, às vezes, saindo já do produtor e indo para o varejo. E toda a cadeia se beneficiando dessas informações. Então, e aqui é uma questão, o porquê, né, eu perguntei se tem varejista na plateia, porque, olha só, perdas, a gente sabe que a gente tem. Se alguém falar que não tem aqui, me prove, né? Gerenciamento, né, de todos esses processos, eficiência. Eu vi a Marina falar, eu vi o Jean falar da necessidade de comunicação, né, com o consumidor, ou simplesmente a parte interna. Então a GS1 como organização ela pode apoiar nessas questões, tá? E aqui eu trago, né, estou falando do QR Code padrão GS1, que é um portador de dados, uma vez identificado esse produto, né, esse produto tem o número do passaporte, o número do RG não, que é RG, mas o CPF, que é único, né, de cada um, é a mesma coisa do produto. Então, a GS1 como organização ela tem esse papel de garantir isso, né? E
outros processos, como, por exemplo, carregar uma simbologia que agregue mais informação desse produto. E quando eu falo de agregar mais informação desse produto, eu estou falando de processos mais eficientes para diminuir rupturas, perdas, desperdícios na loja, daquele produto que foi fatiado, colocado na gôndola e acabou, né, passando do tempo. Então, esse único código ele pode ter toda essa base para a gestão do negócio, segurança do negócio. Quando a gente fala de frente de caixa, poxa, a gente está com um projeto mundial, a nível mundial, que é a leitura do QR Code na frente do caixa, né? E aqui, varejo, a gente está prestando esse serviço para vocês, tá? A gente faz o mapeamento, o acompanhamento desse projeto de forma gratuita para os varejos. Poxa, se a gente está perdendo produto por falta de controle, se nós estamos tendo dificuldade de comunicar, levar informação para o meu consumidor final, poxa vida, a ferramenta está aqui. Estamos esperando o quê mesmo? E a gente está falando disso há 3 anos disso, né? Então nós temos alguns destaques, né? Savenhago, Pilar da Terra, né? Interior de São Paulo, São Roque, e outros varejos. Nós temos cerca de 11 varejos que já estão prontos para ler uma simbologia dessa, um QR Code desse, na frente de loja, bloquear a venda se o produto tiver vencido. Se o produto tiver com lote bloqueado, consigo bloquear na frente também, e melhorando a gestão do negócio. Então a ferramenta está aí, a simbologia está aí, o padrão está aí para isso, né? Poxa, é a empresa só do código base? Não, não é só isso não. A gente tem várias outras coisas que pode apoiá-los nesse sentido, tá? E principalmente no varejo, né? A gente tem estudos da própria Abras que fala daqueles produtos processados em loja de 30% a 40% de desperdício. Poxa, vamos gerenciar isso, vamos organizar isso, né? E nós, como organização, como entidade, nós estamos aqui justamente para isso, tá? Trazer uma nova tecnologia que vai ser o futuro. Então nós estamos falando, isso quer dizer que o código de barras, aquelas barrinhas, vai deixar de existir? Está com o dia contado. Nos próximos anos aí. Por que disso? Porque os consumidores, nós estamos cada vez mais exigentes. A gente quer chegar na frente do caixa, do supermercado, fazer a leitura do código e saber onde foi produzido, quando foi produzido, por quem foi produzido, quais foram os tratos em cima da plantação. Ele quer ter essa informação. E isso, esse único código, ele pode possibilitar todas as informações. Então, mais uma vez, uma provocação mesmo, que a gente está falando disso, né? Estamos falando de uma tecnologia que está aí pronta a nível mundial e nós estamos trabalhando muito, né, o pessoal da GS1, justamente em apoiar os varejos para deixá-los prontos para esse momento. Então, eu acho que passou da hora. Se a gente está falando em redução de desperdício, né, perdas dentro do supermercado, e vamos lá além, né, daquele gerente que às vezes, poxa, apareceu um produto vencido e foi autuado, foi preso. Tem situações como essa. Eu vou trazer, recentemente estava no interior, eu fui numa rede no interior, fui comprar pão de alho, ia fazer um churrasco. Aí peguei do lado, uma linguiça, peguei vencida. Vencida a linguiça. Aí eu segurei, era a única que estava vencida. Segurei, eu comecei a andar na loja, eu levantei a mão para o rapaz, lá falei, o gerente. Aí eu chamou o gerente e tal, falei assim, ó, dá uma olhada aqui, tá vencido, cara. Vai lá e dá uma geral, porque pode ser que... Isso foi numa rede do interior de São Paulo. Recentemente, numa rede aqui de São Paulo, na Lapa, eu fui pegar hambúrguer vegano pro meu filho, 5 caixas de hambúrguer vencida. Chamei o gerente também, falei, ó, dá uma olhada. Eu só vi que era 5, porque na hora que ela voltou com as 5 caixas na mão. Então, gente, se tem uma ferramenta que possibilita todo esse controle, melhor gerenciamento desses produtos, por que não? Né? E o único código que eu vou transmitir para o meu consumidor final, que vai buscar informação, e para o meu varejo, que vai gerenciar também a data de validade, né? É isso que essa simbologia, esse padrão, está trazendo depois de 50 anos. O Código Barras, quando nasceu lá em 1973, foi uma revolução, né? Porque até então era etiquetinha. Poxa, superado aquilo, sistemas se adaptaram, automatizou o processo, agilidade.
E hoje a gente está em nova era da informação. E é isso que o QR Code padrão GS1 traz, né, para a indústria, produtor, varejo e principalmente para aquele que eu quero levar informação, que eu estou comercializando meu produto. Nilson, muito claro. E assim, lembrando qual que é o tema desse encontro, dessa conversa aqui, né? Boas práticas para a valorização do FFLV no varejo alimentar. Então, é uma necessidade a gente levar a tecnologia para facilitar essa adoção de boas práticas. Não tem uma questão de mão de obra que foi falado de manhã e agora novamente comentado. Não dá para controlar prazo de validade se não tiver algum nível de tecnologia dentro do supermercado pela quantidade de itens. É impossível. Só uma dúvida que eu tô. A gente não precisa ficar com isso, né? Não? Não é verdade? É aquelas coisas que põe a regra, ninguém questiona a regra, a gente segue assim porque alguém mandou. É assim que a gente vive. E não precisa. Tá? Eu estava assim, poxa, mas não estou vendo nenhum retorno aqui no meu ouvido, está no final do negócio e ninguém, né, fala nada. Barbosa, prazer estar com você aqui. Você tem uma história longa no varejo, num varejo grande. Agora está num desafio diferente com a Plurix, né? É um conceito que eu vou pedir para você explicar, porque assim, o mercado está de novo olhando assim, falar quem são esses doidos aí, né, que estão chegando. Então, gostaria de ouvi-lo em relação ao trabalho, o que está sendo feito. Assim, a gente trouxe aqui um slide, né? Eu nem sei se contempla, se eles puderem voltar um ali para mim. Aqui. Nem sei se contempla todas as tuas marcas e curioso para ouvir. Boa tarde, obrigado Jean, obrigado IFPA pelo convite. Boa tarde aos colegas aqui. O desafio dessa empresa, para a Hortifruti, ela conversa muito com o desafio que é essa empresa, né? Que é se tornar a maior empresa de supermercado regional do Brasil. É um bebê, tem 3 anos, empresa de 2021, mas ela já carrega uma história muito forte das empresas que são sócias, né? É um modelo de sociedade, não é um modelo de aquisição. Então, qual é o desafio? Crescer, se tornar a maior empresa de supermercado do Brasil, regional, mantendo a essência local, mantendo a regionalidade, conversando com o cliente da cidade. A gente tem lojas em cidades como Jundiaí, que é uma cidade grande, mas tem lojas em cidades de 10, de 20, de 30 mil habitantes. Então, como é que a gente consegue conversar com esse cliente? Então, o grande desafio para a gente é crescer, mantendo essa força local. E como é que a gente faz isso? Faz isso com um sócio dentro. Então, a visão de dono existe de verdade. Tem um dono dentro tocando. Nas 3 plataformas que nós temos hoje, que é o Boa, o Avenida e o Superpão, a família está lá. O presidente é a 2ª ou a 3ª geração que toca essa empresa em conjunto com a Plurix. Tá? Nós entramos com a parte de processos, com a parte de ajudá-los a crescer. Uma coisa é, se eu pegar o Avenida, quando fez a sociedade, tinha 21 lojas ao redor de Assis. Agora já são quase 40. Então, esse crescimento também é muito difícil. Como é que a gente mantém o padrão? Como é que a gente mantém um Hortifruti no mesmo modelo que tem Assis, no mesmo modelo que vai ter em Presidente Prudente, conversando com o de Presidente Prudente, conversando com o de Tupã, conversando com o de Dracena, conversando com o cliente local. Até para essa família que estava acostumada a tocar o negócio ali ao redor de Assis, é mais difícil. Então, a gente entra criando alguns processos, mas que não deixa a empresa burocrática. Então, colocamos ficha técnica, mas não é aquela ficha técnica para ficar discutindo na entrada, se é 02, é 03, é meio que eu vou fazer uma fatura para o fornecedor. Não. É uma ficha técnica simples, sem prática, para proteger e garantir que o que nós compramos é o que vai chegar para o nosso cliente. Para garantir esse crescimento, também estamos colocando... Eu vi aqui os colegas falarem da dificuldade de mão de obra. É um desafio gigantesco para a gente também. Então, uma rede que tinha 21, em menos de 2 anos passa para quase 40, como é que a gente forma essas pessoas? Como é que a gente consegue contratar? Além do próprio turnover natural que existe no negócio, essa expansão maltrata, é difícil. Então, a Plurix entra dando suporte para montar essas equipes de treinamento. Então, em cada empresa dessa, agora tem uma equipe de treinamento, tem um responsável por hortifruti, tem um responsável por açougue, tem um responsável por perecíveis que faz esses treinamentos, faz essa multiplicação, e é aquela multiplicação das melhores práticas deles, não é pasteurizado. Então, a Avenida tem as boas práticas dele,
O Boa tem as boas práticas dele, o Superpão tem as boas práticas dele. Tem lojas nossas, fui visitar uma loja um dia desses, que no interior do Paraná, que eu chego lá, está escrito hortifruti em alemão. Porque conversa com o consumidor local. É uma colônia de alemães. Isso não, eles exageraram nisso, né? Aí eu estou andando por dentro do hortifruti e está lá as senhorias conversando em alemão. Isso realmente não exageraram. Tá? Então, esse é o nosso desafio. Como é que a gente faz essa estruturação? O hortifruti tem uma representação muito grande nessas empresas. Tá? É um pouco diferente em cada uma delas o formato, mas vai de 12% até 16%, mudando um pouco de cada um dos formatos. Hoje nós somos 100 lojas, um pouco mais de 100 lojas, 19º no ranking da Ambras, temos uma meta de 300 lojas até 2028. Então também é um crescimento muito forte. E com os fornecedores, o que é que nós buscamos? Atuar em sinergia. Respeitamos muito os que já estão lá. O Superpão tem 100 anos de história. Tem fornecedores de mais de 30, 40 anos trabalhando com ele. Então chamamos eles para essa evolução. Nunca falamos de rastreabilidade, de segurança alimentar. Vamos falar sobre isso. Vamos trazer eles para um patamar diferente, respeitando toda a história que eles ajudaram a construir com a gente, mas também trazendo fornecedores diferentes, fazendo sinergia de compra entre as empresas, compartilhando boas práticas. Então, isso tem sido um trabalho muito rico, muito bom. O time das três empresas investidas estão aqui. Eu falo de 3, porque a gente só pode falar de 3, que é o que está aprovado por enquanto. Tá? O Superpão, que é o do Paraná, são 46 lojas, tem 2 bandeiras. A Compre Mais é a bandeira mais econômica e o Superpão é a bandeira mais tradicional. O Boa, que está em Jundiaí, a sede, mas tem loja em Sorocaba, tem loja na Redondeza, tem o Boa e o Empório Dom Olívio, que é uma loja maravilhosa. Quem não conhece, convido a conhecer lá em Jundiaí. Vamos expandir essa marca esse ano, vamos inaugurar loja em Sorocaba e mais outra cidade. E a Avenida tem a sede em Assis, mas está em quase 20 cidades ao redor de Assis. Ao total, estamos em mais de 40 cidades hoje. Tá? Temos uma meta forte de crescimento para esse ano, uma meta mais forte ainda para o ano que vem, para poder atingir próximo de 20 bi de faturamento até 2027, 2028. Fechamos ano passado com 5 bi de faturamento. Tá? A meta é chegar próximo de 20 bi e atuando sempre aqui nesse Centro-Sul. A ideia é atuar em São Paulo, no interior de São Paulo, no interior do Paraná, no interior de Santa Catarina, e pode escorregar um pouco para Mato Grosso, escorregar na vizinhança. Mas é buscar atuar nesse Cone Sul aqui, para a gente poder prover a sinergia entre as empresas também. Tá? Ou seja, você está falando de 20 bi, provavelmente de FLV, aí nós estamos entre 3,5, entre 3 a 4, 3,5 bi de FLV participando desse negócio. Se pensar, se a gente fizer uma conta de quilo médio, vai chegar em tonelagem. É só para que quem busca negócio fale com ele depois, porque tem oportunidade de negócio aqui. Para crescer, sair de 20 para 40 lojas, precisa de alguém que abasteça com consistência. Né? Então você vai precisar desse parceiro, não tem discussão. Quer comentar sobre isso? Não tem. Não tem. É um desafio para nós. Todas as 3 operações têm CD, mas a gente também começa a crescer um pouco longe, às vezes, desse CD. Então, precisamos de parceiros que estejam mais próximos, precisamos de parceiros para sustentar esse crescimento na própria operação centralizada. Esse tem sido um desafio nosso. Eu estava falando com o time aqui agora, a gente está aqui com o time comercial da Avenida, com o time comercial do Superpão e com o time comercial do Boa, de como a gente busca esses fornecedores para atender em cada uma das praças que a gente está. E que os fornecedores também nos ajudem provendo conhecimento para os nossos times. Essa é uma troca. A gente precisa trabalhar muito forte esse treinamento junto com as equipes. A mão de obra é um desafio. É um desafio para os colegas aqui que estão em cidades maiores e é um desafio para a gente também que está em cidades menores de 20, de 30, de 100 mil habitantes. Tá? O nosso crescimento vai ser muito forte em cidades de até 100 mil habitantes. Tá? Então, o desafio logístico também para a gente é muito importante. Tá? Então, temos feito rodadas com fornecedores novos nas cidades onde nós atuamos e temos também trabalhado muito forte no desenvolvimento dos que já estavam lá. A gente respeita muito essa história. Tá? Como eu falo, o Avenida tem 76 anos de história, tem fornecedores de muito tempo lá. O Superpão completa agora esse ano 100 anos de história. Tem muito fornecedor de muito tempo lá. Então, é aquele trabalho também de fazer ele desenvolver,
fazer com que eles venham junto com a gente para outro patamar de entrega, tá? Mantendo sempre. Quando eu estou nas cidades, tem grandes redes também nessas cidades. Vou sempre visitar. Às vezes, eu vejo como a gente peca, como eles pecam, às vezes no básico, e não conversar com o consumidor local, não chamar o produto pelo nome que o consumidor chama. Isso é muito importante para ele, chamar a banana por um nome diferente, chamar a corte de carne por um nome diferente. Isso é muito importante para a gente. A gente trabalha muito forte nesse sentido da regionalidade. E o sócio é muito importante para isso. Ele é o grande guardião dessa história, desse conceito, dessa conversa com o cliente local. Bom, nós estamos com um tempo aqui, é bem curto, é muito rápido, né? Mas eu gostaria que vocês, a gente vai estourar ali um pouquinho, talvez uns 10 minutinhos, mas eu gostaria que vocês fizessem um fechamento com uma mensagem do que vocês estão vendo do FLV na empresa de vocês, como desenvolvimento, oportunidade de negócio. Com você, Marina. Eu acho que todo mundo explorou aqui, se complementa, né? O Zona Sul também tem essa preocupação muito grande com a regionalidade, até porque a gente está essencialmente só na cidade do Rio de Janeiro, né? Então a gente tem que falar muito com o carioca. Eu acho que esse papel nosso como varejo também, de aproximar o consumidor do produtor também é muito relevante, né? A gente melhorar essa comunicação, o cliente entender, né, o que ele está comprando, ele entender que naquele momento, de repente, porque choveu no ano passado, que ele nem lembra mais, que choveu muito, mas aquele produto já não está naquela condição melhor naquele momento, mas é o melhor que se tem. Infelizmente, a gente não está trabalhando com uma indústria que consegue produzir tudo igual o tempo todo. Então, essa comunicação é muito importante, essa transparência, né, com o cliente, para ele entender toda a etapa e todas as dificuldades, né, do processo produtivo, é muito relevante. Acho que a gente, como varejo, tem essa responsabilidade nessa aproximação, nessa comunicação, na questão tecnológica também. Acho que de que forma essa tecnologia toda consegue ajudar não só para a gente, mas para o consumidor final. E a gente cada vez mais fortalecer a categoria dentro das especificidades de cada varejo, né? De cada mercado e de cada público que a gente atende. Então, a gente tem que ter uma linguagem muito próxima com o cliente que entra na nossa loja, para ele entender a nossa estratégia, seja de como categoria destino, seja de explorar cada vez mais gastronomicamente aqueles itens, de trazer conhecimento para o consumidor. Então, acho que é uma responsabilidade muito grande, é um mercado muito desafiador, né? Eu não tenho muitos anos de experiência ainda nesse mercado, ainda estou aprendendo muita coisa, mas eu acho que já avançamos muito, mas tem muito ainda a ser feito para que a categoria cada vez cresça mais e a questão da conscientização também do consumo cresça cada vez mais e auxilie o varejo também nesse sentido, né? Muito bem, muito obrigado. Jean? Bom, Jean, eu acho que é importante falar que existe uma tendência muito forte na questão da saudabilidade. E isso vem ao encontro do nosso setor. Então, cada vez mais o nosso setor, eu acredito que vai ser protagonista dentro do varejo. E aí, cabe a nós, eu acho que também, e tratando todos esses processos que a gente conversou aqui, e trazendo, acho que a gente falou muito aí de mão de obra, né? Eu acho que o processo de lidar com pessoas dentro da nossa equipe, da loja, do chão de loja, é muito importante. O nosso profissional, ele precisa de um reconhecimento, né? Hoje você fala de um repositor de FLV, o que ele quer ser dentro da loja. Eu fiz essa pergunta várias vezes, e eu quero ser um padeiro, quero ser um açougueiro, e como que a gente reconhece o nosso profissional? Então, essa é uma mensagem que eu queria deixar. Eu acho que juntos a gente consegue pensar, talvez, sobre esse assunto. E é isso aí. Eu acho que é importante as parcerias, né? A construção aí dos bons relacionamentos. Na verdade, a gente está junto aqui, isso só acrescenta, né? A Marina falou aí das questões, a gente aprende todo dia. É um setor que ensina muito.
E a gente tem que estar com a cabeça aberta sempre. E eu acho que os parceiros também, né? A gente é uma rede que quer fazer diferente, sempre. Inovando, seja com tecnologia, seja com qualidade, seja entendendo o cliente final. A gente está próximo ali do cliente, do produtor local, do parceiro. Acho que são várias pontas que são amarradas. Muito bem. Tá bom, Jean. Muito obrigado também. Nilson? Bom, eu acho que compartilhando com vocês sabiam que nós temos nós que eu estou falando, Brasil, mais de 950 produtores que já estão entregando nessa simbologia padronizada que eu falei para vocês, carregando mais informação do produto. Então, cabe ao varejo agora se beneficiar dessas informações, né? Para melhorar, para digitalizar, ou melhor, antes de digitalizar, né? Uma palavra talvez um pouco forte, organizar processos. Eu acho que é aí, né? Organizar esses processos, né? Torná-los mais ágeis, mais seguros, né? E, principalmente, diminuir, né? Quando a gente fala esse lado humano, né? Falar também da quantidade de produtos, né? que são desperdiçados, muitas das vezes por falta de um gerenciamento efetivo, eficiente. Então, eu deixo aqui meus contatos, estou à disposição para conversar sobre isso, né? Mais uma vez, isso já vem há 3 anos, né? E a gente vem apoiando toda a indústria, produtor e varejo, justamente para torná-los mais eficientes, na realidade, para ajudá-los a contar essa história para aquele consumidor que está levando o produto de vocês. Muito bom, Nilson. Obrigado, Barbosa. E acho que minha mensagem é de parabéns e de agradecimento, né? Essa feira é maravilhosa, esse setor, pô, eu adoro andar por aqui, eu revejo amigos de 15, de 20 anos, acompanhei o começo dessa saga lá para 2012, 2013, então o desenvolvimento, o Jean está desde o começo apoiando, então parabéns. É um setor muito forte, essa feira mostra a força desse setor, tá? E como ele é importante, como ele tem ganhado força, como é bom ver tanta gente profissional, especializada, acompanhar o desenvolvimento dessa cadeia, isso eu acho que é muito gratificante, tá? Então eu tenho aqui grandes parceiros do varejo, que eu trabalhei por muito tempo, grandes fornecedores que eu trabalhei por muito tempo, eu revejo aqui, para mim é maravilhoso, é uma feira excelente, a mensagem aqui é de gratidão e de parabéns pela organização, realmente um sucesso e cada vez maior, tá? Parabéns mesmo. Bom, pessoal, eu fiz algumas anotações que eu queria, para a gente fazer o encerramento aqui, compartilhar com vocês. A Marina falou de categoria destino. Eu acho que para quem é fornecedor tem que estar atento a isso. Não existe uma inauguração de loja, pelo menos que eu vi, que tem foto da carne, que tem foto das latas lá de azeite. Eu sempre, inauguração de loja, é foto de FLV. Isso tem uma força de posicionamento da mensagem da marca. É muito forte. Então é categoria destino e a gente tem que brigar por isso. A pergunta é, tá bom? Tá melhor do que antes. Não tá do jeito que a gente acha que pode estar. Então, eu acho que esse a reflexão. Vocês falaram mais de uma vez, e de manhã também, foi na tarde, ali às 2 horas com os produtores, de protagonismo. Eu acho que o fato de estarmos aqui organizados traz passos de protagonismo para a gente ser, assim, se apresentar melhor. Acho que esse é o ponto também. Outro aspecto que a Marina, o Barbosa também trouxe, que é diálogo na cadeia. E conversando aqui depois, foi interessante, porque o pessoal falou assim, qualidade com comercial, com fornecedor, muitas vezes não se falam. Essa triangulação não funciona. Então tem que ter um diálogo, que é uma oportunidade, é simples, não é um investimento de infraestrutura, de contratação, é simplesmente sentar na mesma mesa interna da companhia para se falar e manter O Jean trouxe um outro aspecto que eu acho muito importante, liberdade para explorar conceito. Olha a frase dele. Liberdade para explorar conceito. Isso é muito forte, tá? Assim, conseguir ter o espaço para poder pegar um produto daqui e botar lá na loja e testar. E o fornecedor também explorar isso. Isso é muito forte.
O Nilson trouxe um ponto importante que vale para o padrão, mas que também eu acho que vale para nós como cadeia, que a hora é agora. Não é assim, eu estou olhando é futuro. O negócio está aqui agora, é saudabilidade, é real. Nós precisamos de saudabilidade, esse produto vai estar no nosso dia a dia. Eu levanto de manhã, tem alguma coisa do FLV na minha mesa. No almoço, na janta, na tarde, tem FLV na mesa, né? Barbosa trouxe 2 aspectos aqui interessantes. Manter a simplicidade com os gestores e prover conhecimento. Ele pediu para a cadeia ajudá-lo a conhecer o produto. Na verdade, os sócios dele, os parceiros dele, a conhecer o produto. Então, fornecedores ajudar na capacitação. Isso é muito rico também. Vamos aproveitar essa brecha que ele deu, cola no homem para a gente poder ajudá-lo, né? Avançamos muito, mas, de novo, tem um gostinho de que dá para fazer mais. Pode vir que a gente aguenta. Basicamente é isso, tá? Então, quero agradecer a vocês. 10 para 6, ficaram até aqui esse momento, suportando a gente falar, né? Se tiverem perguntas, sintam-se à vontade, a gente não vai abrir para pergunta aqui, sintam-se à vontade a abordá-los, eles estarão aqui. E mais uma vez, muito obrigado e boa feira a todos.